Olá, muito obrigado por terem me convidado para participar do Cine Fatec. Parabéns ao professor Laerte e aos alunos de Comex da Fatec de Barueri. Em primeiro lugar, eu quero comentar alguns aspectos a respeito do filme Bicho de Sete Cabeças. Ele foi dirigido por Laís Bodansky, estreou em 2001. O filme é uma obra de ficção baseada na autobiografia do curitibano Austrégésilo Carrano Bueno, denominada Conto dos Malditos, por meio do qual ele relata a sua internação forçada ocorrida na década de 70 por decisão de seu pai em razão de ser usuário de droga. A obra exerce uma crítica sobre a falta de comunicação entre os entes familiares, o sistema manicomial e os valores da classe média brasileira diante de um usuário eventual de maconha. Austrégésilo tornou-se um ativista contra esses verdadeiros depósitos humanos, atentatórios à dignidade da pessoa humana ante a falta de estrutura material, capacitação técnica dos responsáveis pelo seu tratamento e toda a sorte de abusos e torturas. Em 2008, faleceu aos 51 anos de idade de câncer do fígado no HC de São Paulo. Sua luta antimanicomial tornou-se referência aliada aos responsáveis éticos da área da saúde, acabando por levar reformulações na lei de internação. Com relação à doença e o direito penal, para o direito penal, somente merece pena aqueles que são imputáveis. Logo, aqueles que carecem da capacidade de entender o caráter ilícito do fato que praticaram e determinar-se de acordo com esse entendimento são inimputáveis. O fundamento da pena reside na culpabilidade do agente criminoso, isto é, na reprovação social que a sua conduta merece. São, por outro lado, inimputáveis aqueles menores de idade. Para esses, aplica-se o Estatuto da Criança e do Adolescente. São também causas de inimputabilidade a embriaguez completa e acidental. Quem pratica um fato criminoso nessas circunstâncias é absolvido. São também causas de exclusão da culpabilidade, isto é, da reprovação social, como dizíamos, a doença mental completa. E como exemplos nós temos a paralisia cerebral progressiva, a epilepsia, a demência senil, a esquizofrenia, a psicose maníaco-depressiva, a paranoia. E por fim, ainda é causa de exclusão da culpabilidade o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, pessoas essas chamadas de semi-imputáveis. Alguns exemplos: a idiotia, a imbecilidade, a psicopatia, a surdez não educada, o índio não integrado. Pois bem, aos indivíduos considerados semi-imputáveis ou doentes mentais completos, ao invés de se lhes impor uma pena privativa de liberdade, aplica-se-lhes uma medida de segurança, consistente ou em tratamento ambulatorial de 1 a 3 anos, conforme o nível de periculosidade do agente detectado pelo exame psiquiátrico para os crimes punidos com detenção, ou a internação hospitalar, também no mínimo de 1 a 3 anos, conforme o nível de periculosidade do agente criminoso detectado pelo exame psiquiátrico, porém agora para os crimes punidos com reclusão, sendo que, tanto para a internação hospitalar quanto para o tratamento ambulatorial, o prazo máximo de duração não pode exceder a 30 anos. O fundamento da medida de segurança, portanto, reside não na reprovação social da conduta, do agente criminoso, mas sim em sua periculosidade, que é, na falta de uma melhor definição para o direito, caracterizada pela sua antissociabilidade e pela possibilidade de ele tornar a delinquir. Os profissionais da área da psiquiatria criticam muito esta definição de periculosidade, pois para eles o criminoso é um doente, não é um ser perigoso. A Lei 10.216 de 2001 prevê 3 hipóteses de internação: a voluntária, solicitada pelo próprio paciente, a involuntária, que ocorre sem o consentimento dele e a pedido de terceiro, e a compulsória,
determinada por ordem judicial para os doentes mentais ou semi-imputáveis, após a conclusão do laudo do incidente de insanidade mental. Para os advogados de defesa, por vezes não é interessante no processo solicitar um exame de incidente de insanidade mental, pois pode ocorrer que o laudo conclua que ao tempo em que o agente praticou o crime, ele era mentalmente são, e com isto a defesa queima no mínimo duas teses, a da negativa da existência do fato e da própria autoria. Também por vezes não é interessante requerer-se esse incidente de insanidade mental, pois o sujeito sendo internado para tratamento, ele não tem a possibilidade de progredir de regime, de descontar a pena, de receber o livramento condicional, de receber saídas temporárias, isto é, ele permanece no estabelecimento hospitalar até quando o laudo psiquiátrico dizer que ele deve receber uma alta. A propósito, eu quero recomendar para vocês o filme Touro Indomável, em que a personagem do Jack Nicholson pratica um crime, é punido com uma pena privativa de liberdade e procura mudar-se para o sistema manicomial. No entanto, em lá chegando, a situação reverte-se pior para o personagem do Jack Nicholson. E eu gostaria que vocês assistissem o filme para saber o porquê e como. Nesta altura do meu comentário, vocês podem estar se perguntando o que é que Comex e o bicho de 7 cabeças tem a ver com o curso de vocês. Pois bem, em primeiro lugar, o valor fundamental constitucional da dignidade da pessoa humana, tão decantado aí neste filme que vocês assistiram, é muito bem explorado nas cenas, de modo que um tecnólogo de comércio exterior deve ter muito claro para si que este valor constitucional, esse valor fundamental, deve servir de norte a toda e qualquer relação social. Em segundo lugar, por mais que se tenha uma visão que o tecnólogo deva ter uma formação pragmática e tecnicista, não se pode perder de vista que o trabalho é um dos aspectos da vida em sociedade, mas não é o único. E assim, devemos estimular ao tecnólogo ter um pensamento crítico acerca de temas pungentes da sociedade que ele integra. Em terceiro lugar, o tecnólogo deve mesmo ter uma formação humanista, de saúde pública, ante a realidade atual e muito próxima como a explorada por esse filme. Em quarto lugar, a multidisciplinariedade e a intersetorialidade, tão explorada no conteúdo programático de Comex, defendem valores como a socialização, a convivência, a escolarização e, sobretudo, a empregabilidade, os quais devem ser levados em consideração ante a possibilidade de se realizar negócios com pessoas egressas do sistema de internação, que tem por fim reintegrar o ser humano à sociedade. E por fim, a indústria farmacêutica, por exemplo, emprega grande número de tecnólogos de Comex, os quais devem estar atentos aos programas de financiamento e pesquisas de remédios voltados a doentes mentais. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite que me foi feito e parabéns aí pela iniciativa. Um grande abraço a todos.